Estamos aqui no novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior e NJR Pode Incluir. O Pode Incluir, você já conhece? Você está gostando dos conteúdos que nós temos apresentado para você? É muito importante para o Pode Incluir e NJR que você compartilhe esses conteúdos, que você dê aí o joinha, que você se inscreva no canal, você vai estar nos ajudando muito. E também para nos dizer se você está curtindo, se você está aproveitando os conteúdos que estão sendo divulgados, se você está satisfeito e está conhecendo um pouco mais sobre a missão, sobre os valores, sobre o verdadeiro intuito do Instituto Projeto Neymar Júnior. Lembrando a você que nós estamos aqui no Jardim Glória, né, pertinho de Santos, próximo a São Paulo, onde fica localizado o Instituto Projeto Neymar Júnior, tá? E olha só, hoje nós vamos trazer mais um parceiro super importante, que é o Instituto Mix. Então, dentro da filosofia do Instituto de capacitação, de formação de pessoas, eu estou aqui com a Fernanda Estevão, que vai passar aqui conosco informações relevantes sobre essa parceria, sobre a importância dessa parceria e conhecer um pouco mais. Super bem-vinda, Fernanda, um prazer ter você aqui conosco e um prazer mais ainda é o Instituto Neymar Júnior ter o Instituto Mix conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de poder passar um pouco desses longos anos aí, 4 anos, né, de parceria, onde a gente tem conseguido atingir não só as expectativas, né, do Instituto Projeto Neymar Júnior, mas também a nossa, né, que vem muito de encontro, né, a nossa missão, que é transformar vidas através da educação. Então, acredito que a sinergia do nosso trabalho desde o início mostra aí o resultado de fato, né, da formação que essas famílias tiveram, que as crianças têm, onde a gente possa realmente impactar na vida deles. Excelente. Fernanda, a gente sempre começa dizendo o seguinte: por trás dessas grandes companhias, de grandes grupos, tem sempre seres humanos e pessoas muito especiais, que é quem dão alma a essas instituições e essas organizações. Então eu sempre começo perguntando aí, para você dar oportunidade para quem está seguindo o canal, né, quem está nos acompanhando, quem é a Fernanda? Fala um pouquinho de você, um pouco de onde você nasceu, um pouco do teu parentesco, enfim, para o pessoal se conectar com essa pessoa que está por trás aí. Perfeito. Da instituição. Quem que é a Fernanda Estevão? A Fernanda Estevão é uma guerreira, primeiramente, porque eu lembro desde pequenininha que meu pai falava que eu nasci para servir, que inclusive tinha umas histórias engraçadas de que eu sempre tirava minha boneca para dar para as amigas que às vezes não tinham aquela boneca, e isso às vezes ele olhava e falava: filha, é lindo o que você faz, mas você tem que se priorizar. E eu falo: pai, eu acho que quem não divide não multiplica. Eu lembro que quando eu era pequenininha eu já usava esse bordão, essa frase. E eu cresci com isso, né, sendo esta pessoa. E hoje eu vejo a Fernanda, mãe de 3 filhos, uma mãe que ama o que faz pelos filhos, se tornou uma empresária, né, uma mulher, sou esposa, uma mulher que luta não só pelos meus ideais, né, pelos meus filhos, mas também de toda uma comunidade. E esse lance de nascer para servir, eu acho que é algo que me abençoa todos os dias. Eu acho que é por isso também, eu não tenho certeza que é por isso também que eu escolhi esta missão, né, esse tipo de empresa e esse propósito, que é realmente transformar a vida das pessoas através da educação, porque eu vejo que hoje, sem educação, sem estudo, sem você poder deixar um legado para os seus filhos, para a sociedade, a gente não consegue ter um país melhor, né? Então, quando eu escolhi, né, entrar nesta marca, foi um desafio muito grande, porque eu tinha outras oportunidades, outras marcas, porque eu trabalho na área de profissionalizantes desde os meus 14 anos, né? Então, assim, eu me encantei pelo fato de não de trabalhar numa educação regular, e sim trabalhar em algo que eu via que quando a pessoa se dedicava, que ela queria ter um futuro melhor, ou seja, para entrar no mercado de trabalho, ou seja, para poder empreender, nós, com o trabalho da educação profissionalizante, nós agíamos muito rápido na realização daquele sonho. Então eu vi que realmente não era só um bordão, era realmente o meu lema, a minha missão de transformar a vida das pessoas, seja lá em que sentido, e eu escolhi educação e eu sou muito feliz por isso. Que legal. Olha aí, pessoal. Vejam e relembrem que quando nós falamos da missão, né, e do propósito do Instituto Projeto Neymar Júnior,
nós sempre dizemos que ele começou pela questão profissional, pela questão do emprego e renda, por a inclusão dessas pessoas. E a Fernanda traz esse relato muito importante, né, do papel da formação de pessoas, da capacitação de pessoas através da educação. E é exatamente esse o que nos une, o propósito que une o Instituto Mix, né, o Instituto Neymar, o Altamiro Bezerra e a Fernanda Estevão. A formação, a capacitação das pessoas, principalmente porque, lembrando a vocês que um dos critérios para aceitação das crianças, jovens, aqui no Instituto é que os responsáveis, os pais dessas crianças, jovens e adolescentes, eles precisam integrar o programa aqui do Instituto Neymar Júnior. Seja, como a gente já disse, oficinas de alfabetização de adultos, oficinas profissionalizantes, e esse é o papel do Instituto Mix. O Instituto Mix desenvolve aqui no Instituto Neymar Júnior dezenas, vou chamar assim, de oficinas profissionalizantes. É disso que a gente vai falar aqui. Se você gosta desse tema, se você tem interesse em saber mais sobre o Instituto Mix e a parceria com o Instituto Projeto Neymar Júnior, já vai seguindo aqui, olha, as nossas plataformas, as nossas redes, vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Porque, Fernanda, isso é muito inclusivo, né? A questão de você gerar oportunidade com essas oficinas. Fala um pouco o que é o Instituto Mix. Altamiro, o Instituto Mix ele tem a missão, de fato, de transformar a vida através da profissionalização. Hoje o público que a gente atende são mais ou menos, né, por aí, mais de 70% são mulheres, mães, né? E acho que deve ter mudado um pouquinho, porque a gente está atingindo também os pais de família, né? Que é a geração rápida. Então, assim, nosso público hoje normalmente são as mães, né? São as mulheres que lá atrás, às vezes por ter filho cedo, né? Elas acabarem sendo impedidas de voltar, de continuar os seus estudos e acabar sendo só mãe, né? Dona de casa. E o Instituto Mix traz essa idealização de que, na realidade, não existe uma idade, não existe um tempo para você voltar a estudar e você ter uma profissão. Existe, sim, o fato de você ter uma vontade, de você precisar ter uma determinação. Então, o trabalho que a gente faz, ele não é só apenas profissionalizar uma pessoa, e sim trazer essa pessoa de volta dizendo, você pode, desde que você tenha vontade. Então, os tipos de cursos que nós trazemos para o público, principalmente para as mulheres, é geração de renda muito rápida, capacitação muito rápida, formação, onde elas conseguem, às vezes, ser a primeira geradora de renda na casa delas, né? Elas conseguem fazer um curso onde os filhos podem estar na escola ou dentro de casa e elas conseguirem trabalhar fazendo uma unha, né, um cabelo, uma maquiagem, nos cursos da área da beleza, na área da gastronomia, fazer bolos. Eu lembro que na pandemia, inclusive, tudo fechado, né, e ninguém conseguia estudar, nós conseguimos trazer essas profissionalizações para eles através do modo online, onde muitas ganharam dinheiro vendendo bolos, comidas, marmitas, e assim, para-se para pensar, uma pessoa que às vezes achava que não podia ter uma profissão, hoje ela tem um CNPJ, ela virou, né, uma empresária liberal, ela consegue hoje ser geradora de renda para casa dela, conseguir ajudar o pai, né, o marido, para que possa realmente realizar os sonhos dos filhos, que é o que uma mãe quer. Só que muitas vezes acha que não tem mais possibilidade de fazer, porque a vida ela tá ocupada, ela tem que cuidar de uma casa, cuidar de crianças, e não, muito pelo contrário. Então o Instituto Mix ele não tem só o papel de profissionalizar, de entregar um certificado, e sim de empoderar, porque a gente não só entrega uma profissão para essa pessoa, como a gente ensina para ela o que ela vai fazer com aquilo, como ela começar. O primeiro passo ela deu, que é ter a vontade de ter uma profissão, perfeito. Mas muitas pessoas, às vezes, fazem cursos profissionalizantes e não sabem como começar. Então, a gente trabalha no começo, no meio e no fim e acompanha esse aluno até realmente ele ter o êxito. Porque se ele chegou lá, ele tinha um sonho. Então, o nosso papel é transformar esse sonho em realidade. Olha que interessante, pessoal. Você verifica a questão inclusiva e principalmente de pertencimento. Então, ou seja, o Instituto Mix tem o papel de trazer essas pessoas a um caminho para que elas se reconectem com a sociedade através da descoberta de profissões e que elas se sintam pertencentes ao mercado de trabalho como empreendedores, porque a partir do momento que as pessoas, né, esses pais responsáveis que participam do programa e se descobrem, como a Fernanda salientou aqui, olha, veja, eles
abrem empresas, então eles constituem CNPJs. Lembrando a vocês, a gente sempre destaca, o Instituto Projeto Neymar Júnior, ele não ensina pessoas aqui, por exemplo, nós não ensinamos a construir discos voadores, ainda. Sim. Por quê? Quando nós fizemos a pesquisa aqui, para a inclusão dessas famílias, nós verificamos que o número de anos de escola dessas famílias era um número muito baixo. Essas pessoas, elas não tinham dado, no tempo de juventude deles, a devida importância aos estudos. Então, nós temos pelo IBGE que pessoas na faixa de 24 anos, elas têm em média, no Brasil, 8 anos de escolaridade. Então, você veja, o Instituto aqui propicia aos filhos, né, e parentes dessas famílias 11 anos de ensino, porque eles entram aos 7 e ficam aos 18. E essa premissa dos pais terem que participar do Instituto, seja em atividades físicas ou através das oficinas que o Instituto Mix, por exemplo, abre essas portas, traz essas pessoas, como a Fernanda citou, a questão do empoderamento e do pertencimento. E aí elas passam a se tornarem empreendedores. Isso é muito importante para a questão inclusiva, mas também, Fernanda, para dar para essas pessoas a capacidade delas gerirem uma renda imediata. Exato. Como é que o Instituto Mix faz, por exemplo, o acompanhamento dessas famílias através do desempenho delas e da evolução? Você tem alguma métrica, por exemplo, que você deu aqui, eu sei, são mais de 300 pessoas, né, que já tiveram. Como é que o Instituto ele faz um acompanhamento disso para saber como é que essas pessoas estão se saindo e se elas continuam? Você Sim. tem algum levantamento sobre isso? Tenho sim. O grupo, né, que trabalha em cada unidade, né, que são franquias, são mais de 600 franquias espalhadas pelo Brasil todo, nós contamos com um time de competência pedagógica. Além dos profissionais altamente qualificados de cada área, né, nós trabalhamos com coordenadores pedagógicos, assessores, onde a gente dá continuidade nesse ensino, tanto que a gente fala que a gente dá continuidade no estudo. Então, ele pode voltar, de repente, para uma atualização, né, que a gente possa oferecer para eles. Então, a gente trabalha muitas oficinas, muitas palestras, que às vezes a gente traz pessoas como o Sebrae, para que eles possam entender como abrir a empresa. Tem alguns órgãos também que ajudam eles darem o primeiro passo, de repente vai para montar uma esmalteria. Então, a gente sempre está acompanhando esses alunos durante e pós-formação, porque às vezes, né, acontece alguma coisa na vida, o cara tá lá com vontade de, pô, eu me formei, agora eu vou começar. E às vezes algo pode desmotivar e a gente não pode deixar esse sonho acabar. Né? Então, a gente está sempre dando continuidade, a gente procurando saber. Nós temos um programa de cases de sucesso, que a gente costuma trazer essa pessoa que se formou. Inclusive, aqui nós temos um menino que se formou, um pai, né? Não sei se ele já é pai, um adolescente que, inclusive, ele trabalha hoje numa barbearia. É a coisa mais linda do mundo de ver ele realizando o sonho dele. Ele nem sabia se ele queria ser barbeiro, que às vezes acontece, né, Altamira? A pessoa não sabe se a profissão que ela quer ser. Porque talvez ela não tenha um direcionamento em casa, não tenha um direcionamento escolar, e ela está aqui vivendo. E a gente vai lá e desperta aquela vontade da pessoa de realizar um sonho. Mas não é só despertar, é dar condições dela realizar aquele sonho, né? E aí você começa a não transformar um barbeiro, uma manicure, uma confeiteira, não. Você começa a transformar essa pessoa num empreendedorismo, né? Para ela poder saber que com aquela profissão ela vai conseguir realizar os sonhos dela, da casa dela. E aí você consegue realmente fomentar isso, alimentar essa chama para que se torne realidade. Então, o trabalho do Instituto Mix não é só formar, e sim dar continuidade, colocar essas pessoas de fato no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa faz um curso que ela quer trabalhar numa certa empresa e ela tem dificuldade, às vezes, de uma oratória, ela tem dificuldade de construir até um currículo, de participar de uma dinâmica. A gente, inclusive, também, qualquer aluno nosso, eles têm esse kit mídia, né, que vai lá, o kit profissão, na realidade, que independente da profissão que você quer escolher, nós trazemos para ele o que é empreender, o que precisa para empreender. Ou então, eu quero entrar no mercado de trabalho, o que precisa para você entrar no mercado de trabalho? Desde uma vestimenta, desde uma maquiagem, desde uma apresentação, de como participar de uma dinâmica, como você se sobressair. Então, a gente realmente cuida para que, de fato, aquele curso não seja apenas mais um certificado na gaveta, e sim que ele consiga realizar o sonho dele e ter a renda que precisa para poder ter uma vida estável. Olha só que legal, pessoal. Então, nós temos aqui hoje 2 oficinas funcionando, que é de manicure e de barbearia.
Então, veja só, a gente está falando aqui de um segmento altamente imprescindível e rentável, que é na questão de cosméticos, por exemplo, e de beleza, né? Sim. Então, você veja, né? Então, você está falando aqui de manicure e de barbeiro. O que a gente destaca com isso? São profissões que são, assim, super úteis, essenciais, e eu imagino, assim, Fernanda, que são profissões rápidas de se aprenderem. Quanto tempo, por exemplo, um curso para manicure e para barbeiro? Hoje, para você começar, né, numa profissão como essa, dar o primeiro passo, como eu te falei, primeiro a gente faz na realidade, uma integração dessa pessoa, o porquê eu vou me tornar um barbeiro, o porquê que eu vou me tornar uma manicure, seja lá qual a profissão, para que ele realmente dê valor. Uma das coisas que você falou, Altamira, eu achei extremamente importante, inclusive quando o nosso primeiro papo lá atrás, 2022, foi falado sobre isso, né? Porque hoje muitas empresas, né, acabam oferecendo profissionalizações gratuitas para as pessoas e a gente vê a evasão é gigantesca, né? E a gente acaba não entendendo, fala, poxa, mas a pessoa queria tanto aquela possibilidade, aquela oportunidade e a gente dá e às vezes não é tão valorizado assim. E quando vocês me passaram que precisava de uma assiduidade da criança, o compromisso da mãe e do pai com o projeto que vocês entregam para eles, gente, isso é muito valioso. E assim, acredito que muitas pessoas, até em outras cidades, outros países, gostariam de ter um instituto como esse. Então, isso para mim me chamou a atenção. A gente não ia entregar mais algo para alguém que não valorizava. Não, nós íamos continuar entregando, juntamente com o instituto, algo para alguém que ia valorizar de fato e usar isso para o seu presente, para o seu futuro. Né? Então, assim, isso foi o que me chamou a atenção. Nós não vamos trabalhar em vão, nós não vamos ficar substituindo pessoas, né? A não ser que aconteça algum caso, lógico que às vezes acontece mesmo. Então, a gente vai começar e a gente não vai ter evasão e a gente vai formar essa pessoa e a gente depois vai saber pessoas que utilizaram os cursos aqui dentro do Instituto, juntamente com o Instituto Mix, e que estão no mercado de trabalho como aconteceu nos cruzeiros. Isso para mim foi uma história de vitória de vocês junto com a gente. Pessoas que estudaram aqui, que tiveram a oportunidade de estar trabalhando, devem estar trabalhando até hoje. Né? Então, assim, isso é uma coisa pra gente que é o que a gente quer. A gente não quer fazer matrícula, a gente não quer colocar um aluno, 100 alunos por mês. Isso qualquer escola faz, isso qualquer projeto faz, dá a bolsa, a pessoa vai embora, a gente não quer saber. Ah, eu já cumpri minha missão, eu dei, eles que não aceitaram. Não, o compromisso é diferente. Não é só profissionalizar, é fazer as pessoas valorizarem, porque muitas pessoas gostariam de ter uma oportunidade que nem vocês dão, que nem nós estamos dando. Olha só, pessoal, então o que a Fernanda chama a atenção vou chamar assim, para um teste vocacional. Isso em qualquer profissão, em qualquer área de atuação, é muito importante que você tenha o desejo, mas sobretudo que você tenha aptidão para aquela profissão. Porque aí você, independente se você... Claro que todo mundo trabalha para ser remunerado e para ganhar com isso, mas você tendo vocação... Então esse teste, vamos chamar assim, esse teste vocacional que o Instituto Mix faz com os pais e responsáveis aqui do Instituto é muito importante, porque você vai dar um treinamento para uma pessoa, você vai capacitar, se a pessoa não tiver interesse, se ela não tiver vocacionada para aquela atividade que ela está aprendendo, ou seja, o rendimento dela cai. Então isso é muito interessante. Mas assim, Fernanda, vamos dizer, olha, eu quero me tornar um barbeiro. Então Sim. Você fez a entrevista, o Instituto Mix fez a entrevista com o Altamiro. Altamiro, poxa, olha... Caramba, conversamos aqui, a gente viu que você tem interesse, que você se interessa pela estética das pessoas, que você se interessa, né, por esse setor de beleza e tal, e eu fui aprovado. Aí eu vou fazer o curso de barbeiro. Quanto tempo de treinamento assim para eu, Altamiro, me tornar um barbeiro? Claro que aí eu vou ter que voltar para fazer as reciclagens, como em qualquer profissão, né, você tem que fazer as especializações. Assim, hoje eu me inscrevi aqui, em quanto tempo eu me torno um barbeiro? Você me perguntou e eu acabei falando sobre outra coisa que eu achei relevante, mas isso é muito importante. Hoje são profissões que você consegue se formar em curto prazo, né? Lógico, que nem tem as especializações que você depois vai aprendendo mais técnicas, mas hoje numa manicure, ela consegue se formar em média, aí, mais ou menos em torno de 4 meses, né? E assim, consegue já ganhar o seu próprio dinheiro. Um barbeiro hoje, em 6 meses, ele está apto a montar a cadeira dele, né, para poder ter, de repente, até na sua casa, começar a empreender assim, ou depois a montar a sua barbearia ou arrumar emprego numa outra barbearia. Então, são empregos rápidos que você tem, empreendedorismo rápido, né, como tem outros cursos que uma média aí de 8 meses você consegue, diferente hoje, de repente, da gente fazer uma universidade que eu preciso demorar 4 anos, né, para ter uma profissão ou até para poder estagiar, que seja remunerado ou não. Hoje, com o curso profissionalizante, você consegue fazer
né, ministrar, aprender as técnicas e já conseguir gerar renda com isso. Olha só, pessoal, que interessante e que legal. Então, olha, se você está curtindo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por esse mercado, né, um mercado extremamente rico e necessário, veja só, né, para você fazer um curso de barbeiro aí, você vai levar em média aí de 4 a 6 meses, assim como manicure. Então, você veja que são cursos rápidos que potencializam e que você, por exemplo, eu imagino, né, Fernanda, que quando você faz um curso, por exemplo, de barbeiro ou de manicure, é fácil também você fazer, vamos dizer assim, o treinamento, porque você pode oferecer para amigos e vizinhos, enquanto você está fazendo o curso, aulas práticas e você pode testar, né? Então, a manicure pode fazer lá, né, a unha da vizinha ou de algum parente, assim como aquele de barbearia também. Então, ou seja, notem que é super rápido e a pessoa pode ter um incremento de renda muito rapidamente. E são atividades, por exemplo, que ele pode fazer paralelo a uma outra atividade que ele tem. Isso também é um diferencial dos cursos, não é, Fernanda? É um grande diferencial. E falando sobre a prática, né, Altamiro, as salas de aulas, elas são em formato de um salão verdadeiro. Eles como se eles estivessem vivenciando ali, né? Existe a parte teórica dos cursos e existe a parte prática. Principalmente na beleza, 70% é prática ali, onde nós trazemos os modelos para eles, para que eles possam praticar, para que ela possa fazer as unhas. Lógico, a gente começa com uma técnica, de repente numa laranja, para ela ir cuticulando, para poder aprender. Depois ela vai para o dedinho artificial, mas depois ela, de fato, ela vai atender mulheres, pessoas ali, para poder praticar, para poder ela realmente, né, ganhar. E com isso, no modelo de salão, tanto da barbearia, que também vem os modelos lá, eles conseguem mostrar o trabalho deles, e você concorda que poderão ser os futuros clientes deles? Onde ali eles já estão criando a carteira deles de cliente, porque são pessoas da Praia Grande, são pessoas de Santos, das escolas, né? Então, eles já começam realmente na parte prática, onde eles podem realmente já fazer o trabalho e ganhar os seus clientes, conseguir fazer ali a clientela, e não só a clientela, como também a identidade dele, porque é uma das coisas importantes. Hoje tem muitas escolas que não ensinam a pessoa a se divulgar. E hoje a gente sabe que rede social é tudo, né? E um desses cursos que também está do preparatório para ele se tornar um empreendedor, a gente ensina sobre isso. Como ele se destacar numa rede social, né? Como ele ter um Instagram Business, como ele tirar uma boa foto, a iluminação perfeita, como ele fazer um cartão de visita, como ele realmente conseguir potencializar a região que ele está, para que ele possa fazer realmente uma carteira de clientes e conseguir o tão sonhado empreendedorismo com sucesso. Ah, olha aí, você sabia disso? Se liga aí, ó. Já vai aí na barrinha, ó. Vai deixando aí o teu link, vai deixando aí o teu joinha, vai se inscrevendo no canal para você saber mais sobre o Instituto Mix e saber como é que você se inscreve nos cursos, por exemplo. Então, através das plataformas oficiais do Instituto Mix, você pode ter acesso a essa gama de cursos profissionalizantes e que você pode se capacitar e já sair faturando aí, e como você viu, muito rapidamente. Agora, você falou assim, claro, né, que a indústria da beleza, vamos chamar assim, né, nós somos pessoas, o ser humano é vaidoso, né, então todo mundo quer estar sempre alinhado, todo mundo quer estar sempre arrumado e tudo, e a gente vê aí, você falou assim que 70% do público é feminino. Sim. Eu agora tenho curiosidade, né, como é que está o público masculino assim, na questão das oficinas profissionalizantes? Eles realmente procuram mais, por exemplo, a questão... Eu vou falar aqui, né, por desconhecimento. Eu não imagino uma menina, né, uma garota fazendo curso de barbearia. Mas tem muitas, tem? Viu? Muitas. Nossa, que legal, olha isso. Inclusive, nós temos barbeiras famosas ao longo do Brasil. Inclusive, nós temos uma referência, né, que foi o nosso professor no Instituto Mix, o Narico. Acredito que vocês conheçam. Narico, ó! Narico é lindo. Um beijo, filho. É uma pessoa, uma referência pra gente. Ele foi o nosso primeiro professor de barbearia. Tá? E assim, ele deixou um legado muito lindo, que isso que é legal, que é inspirador. Hoje o nosso aluno, ele se forma e ele fica tão bom ao ponto da gente treiná-lo para ser nossos novos instrutores. E isso ele consegue ganhar uma relevância a nível nacional, mostrando o trabalho que ele fez, contando a história dele, né? Então, assim, existem barbeiras, muitas dentro de sala de aula, inclusive já famosas, atendendo bastante a população aí. Como existe manicuros também, né? E também, só falando da parte de masculina, a gente tem uma gama de cursos também que é uma geração de renda muito rápida, né? Ou até para a segunda renda. A gente hoje tem
tem um curso de instalação e manutenção de ar-condicionado, que é da parte de construção civil, elétrica, onde nós temos uma população masculina, até feminina também, onde fazem esse curso com 3 meses, o gerador da casa ali, né, o pai de família, ele consegue instalar ar-condicionados, fazer uma manutenção, e a gente sabe que a gente vive numa cidade, ninguém vive sem ar-condicionado. Espera aí, Fernanda, você está me dizendo que o Instituto Mix tem curso para instalador de ar-condicionado? De ar-condicionado, de elétrica. E para instalar um ar-condicionado custa 3 meses. É mais rápido você se tornar instalador de ar-condicionado do que barbeiro. Olha que legal. Altamiro, você já viu a dificuldade hoje de você contratar uma pessoa para poder instalar um ar-condicionado? E assim, no mínimo, cobrando barato, R$500 uma instalação. E para você fazer uma manutenção, que normalmente as pessoas não querem hoje fazer manutenção, elas preferem instalar. Eu fico vendo, assim, nós formamos um aluno agora recentemente, onde ele foi com o cartãozinho dele, que a gente inclusive ensinou ele a fazer, ele foi nesses edifícios enormes que nós temos aqui, né, na Baixada, e ele conseguiu pegar aquele prédio todo. Hoje ele faz a higienização e a manutenção de vários apartamentos. Você consegue imaginar com a felicidade desse rapaz, que era um aluno e hoje um empresário? Então, assim, inclusive teve que contratar a equipe, ele montou uma empresa dele para fazer higienização de ar-condicionado. Então, assim, o Instituto Mix, ele tem um mix, por isso que é mix mesmo, né? Um mix de opções, né? Área da beleza, área da gastronomia, área da saúde, né? Que é muito importante, curso de cuidador de idosos, nós moramos numa cidade de idosos, né? Quantas clínicas tem por aí que precisa realmente desse auxílio. A tecnologia, né? Que a gente, graças a Deus, não para. A franqueadora tem programadores maravilhosos. Então, a gente cada vez mais estamos montando cursos da área tecnológica, o IA que está aí, né, que não é para acabar. Então, são muitas possibilidades. E uma coisa que você falou, Altamiro, é sobre a nossa população, que são mais ou menos 8 anos de estudos, né? E a gente começou pelos cursos profissionalizantes, formamos muitas pessoas, e isso é muito legal falar. E eles perceberam que o estudo é infinito. Então, o Instituto Mix deu mais um passo. Hoje, também nós somos centro universitário. Então, as pessoas que se formaram no profissionalizante, hoje elas ganham o dinheiro dela e elas conseguem agora fazer uma universidade. E aí, para pegar outra fatia da população, né, para poder atender dentro do nosso ninho ali. E aí, além de tudo isso, tem aquelas pessoas que, não, às vezes, se formou no profissionalizante, mas ela tem vontade de ter ali o ensino médio, tem o ensino até fundamental, então a gente também integrou o EJA, que é o antigo supletivo. Nós somos da mesma idade, lembra do antigo supletivo? Hoje é EJA, né? Onde as pessoas podem terminar os seus estudos, né, primários ali, ensino médio, para que elas possam depois fazer uma universidade. Então, o que quer dizer com tudo isso? Hoje a gente quer atingir a casa de cada cidadão do Brasil, mostrando que o Instituto Mix, ele não só pensa no agora, mas pensa no futuro, na família, para que esse pai de família, para que essa mãe de família hoje tenha uma vida estável na medida do possível, ou alavancando, né, conseguindo mais coisas, para que eles possam hoje ter uma facilidade de pensar no futuro agora dos filhos, né? Porque muitas vezes o pai, ele não faz nada por ele porque ele quer fazer pelo filho. Então, hoje a gente está dando condição do pai e da mãe ter algo fácil, rápido, para que eles possam pensar no futuro dessas crianças. Olha aí que legal. Tá gostando? Você sabia disso? A gama de cursos que o Instituto Mix disponibiliza e que você pode rapidamente aí estar integrado no mercado de trabalho, se tornar um profissional super qualificado em um curto espaço de tempo, que é mais importante. Então, olha aí, já segue aí nas plataformas, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dá o joinha, porque é muito importante. É muito importante para o Instituto Projeto Neymar Júnior, para o Instituto Mix, ter essa conexão e desenvolver e ajudar você. Então, se você gosta, se você se interessa, acompanha aí o Instituto Mix nas plataformas oficiais, nas suas redes, e já vai lá saber mais sobre as profissões. Então, Fernanda, vamos falar aí, olha, eu sei que tem então barbearia, manicure, instalador de ar-condicionado, gastronomia, confeitaria, o que mais que tem? Tecnologia, a área da saúde toda completa, atendente de farmácia, cuidadores de idosos, inglês. Nós temos um curso que está muito em alta também, que é um curso de banho e tosa. Todo mundo tem um cachorrinho em casa, né? Um pet em casa. E assim, olha quantos pet shops tem em cada esquina, né? Para atender essa nossa demanda. Então, nós temos um curso que tem pet shops que nos procuram pedindo mão de obra. Isso é muito legal, assim, como a gente tem um trabalho muito limpo, muito reconhecido pela sociedade, pelos empresários, hoje os grandes supermercados,
pedem atendente, porque nós temos curso de atendimento ao cliente. Os pet shops agora estão pedindo pessoas que estão ali perto de se formar para trabalharem ou até para estagiar, para poder trabalhar com banho e tosa. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né, de cursos que a gente tem lá dentro. Eu acho que se eu fosse falar, são mais de 200 cursos. Na modalidade, é um mix de produtos. E agora com tecnólogo também, tá? Que é uma das coisas que realmente a gente está ganhando no mercado. Olha aí, você sabia disso? Você não tem desculpa. Olha quanta oportunidade, quantos cursos que você pode se inscrever, que você pode se capacitar. Então já fica ligado aí, Instituto Mix. E questões assim super úteis do dia a dia que você pode estar oferecendo. Então você aí que busca empreender, que você está tentando se descobrir, está tentando nessa questão vocacional, saber aonde você se encaixa, veja que o Instituto Mix tem um leque gigantesco de oportunidades e profissões. Agora, Fernanda, isso a gente está falando para a pessoa que está querendo participar das oficinas. Né? Então ele se inscreve, ele vai descobrir, aí ele vai atrás. Mas, por exemplo, você é uma master franqueadora. Isso. E para quem está aí nos acompanhando, quem está seguindo, fala assim, poxa, eu quero ser proprietário de uma unidade do Instituto Mix, é possível? Como é que funciona? É possível sim, mas a gente cirurgicamente, tá, Altamiro, porque eu falo, nós nascemos em 2010, né? E assim, a gente cresceu muito, sem muita propaganda, sem muita assim, investimento em mídias e tal, porque hoje os nossos franqueados, inclusive participamos da ABF, agora ganhamos, né, o nosso selo, mais uma vez. Né, o nosso presidente, o Alex Cavalheiro, foi lá receber com muita honra. Então, hoje, os franqueados que estão na rede são franqueados que cumprem fielmente o papel que não é matricular, é sim formar um aluno. Então, existe todo um processo, todo um protocolo que a gente tem que seguir. Então, hoje, estamos abertos a novos franqueados? Sim, claro. Desde que a missão dessa pessoa não seja só ganhar dinheiro, né? Nosso presidente, que quero que um dia você tenha a honra de conhecê-lo, que é um cara extremamente, sabe, assim, sensível, que tem uma história de vida que começou porque cuida de pessoas. Então, hoje, até na sala dele, ele tem uma frase que ele coloca: cuide primeiro de pessoas, depois dos lucros. E foi assim que a gente ganhou, né, visibilidade. É uma frase que eu uso para mim também, ele me ensinou muito sobre isso. Cuide primeiro de pessoas, depois dos lucros. Porque se você fizer nessa ordem, a mágica vai acontecer, a rentabilidade vai vir. Agora, se você colocar os lucros na frente, pode ser que você se atropele e ele vai chegar, mas vai ter uma hora que de repente você não vai sustentar. Olha aí, Fernanda, você que está nos acompanhando, você que está seguindo o canal e que você gosta sempre de dicas, veja aí a dica, né, que a Fernanda acaba de dar sobre a importância, né, nessa questão, principalmente vocacional, porque às vezes você está atrás de algo sem ter que passar pelo processo, né? Então, vale a pena você que está aí, você que está seguindo o canal, você que está nos acompanhando, anotar aí, né? Cuide primeiro das pessoas, né, Fernanda? Depois dos lucros. Depois dos lucros. Veja só que dica interessante. E aí nós recebemos agora, né, o nosso selo da ABF, chegaram inúmeras pessoas, né, vendo a nossa história, o nosso crescimento que foi cirúrgico, de um trabalho manual, de um trabalho de pessoas que realmente nasceram para poder transformar a vida das pessoas. Não é um fast food, é um trabalho diário, é um trabalho digno que a gente realmente promete, porque são pessoas, às vezes, né, a maioria de uma classe social que às vezes não consegue, então está em busca de um sonho, então é nossa obrigação entregar. Então, assim, estamos abertos aos nossos franqueados? Com certeza. Temos ainda praças no Brasil que ainda não estão com o nosso IEM lá. E a gente, sim, nós queremos colocar a nossa... Quantas são hoje? Hoje, 612, acredito. Algumas na modalidade só EAD, só que a maioria é presencial, com os cursos presenciais. Né? Hoje ainda tem um público que gosta do EAD, mas ainda tem um público que gosta da mão na massa, né? Então, tem alguns cursos que a gente trabalha da forma híbrida. A gente consegue entender... Na pandemia mostrou isso pra gente, que funcionou muito o EAD, né? Olha só, pessoal, você que está aí ligando, você que está acompanhando o canal, você que está acompanhando esse conteúdo, veja só, fica ligado aqui nas plataformas do Instituto Mix, porque veja que você tem cursos presenciais, mas você também tem cursos à distância. Sim. Então, quer dizer, diversas maneiras de você estar se conectando. E o Instituto Mix está presente assim, em todo o território nacional? Em todo o território nacional. A franqueadora está em Santa Catarina, né? E aí, com o crescimento, né, que teve,
o nosso presidente, com muita sensibilidade, viu que ele não conseguiria abraçar o Brasil inteiro. Então ele tornou os franqueados dele, e minha franquia primeira foi em 2011, aqui na Praia Grande, que é a menina dos meus olhos até hoje, ela está aqui na Praia Grande até hoje. Então o presidente pegou os melhores franqueados que ele tinha, que viu que realmente fazia um trabalho de fato, né, com a missão, e ele transformou esses franqueados em masters franqueados do estado. Então hoje eu represento uma grande fatia de São Paulo para cuidar das franquias abaixo. Então meu papel ele é expandir, né, atender essas pessoas que têm vontade. Por exemplo, hoje você me chama, quero ser franqueado, quero ser na Praça da Fernanda. Eu e meu esposo, que somos sócios, a gente dá total respaldo, inclusive do ponto a colocar a franquia, a contratação de time, os treinamentos contínuos e depois a continuidade nos protocolos, nos processos, para que realmente não saia da metodologia, que isso é o mais importante, que é o que a gente busca, um franqueado com missão, né? Olha aí, então você só está parado porque quer. Se você ainda não conhece o Instituto Mix, precisa seguir aí, segue as plataformas para você descobrir mais, descobrir sobre esse mundo, sobre esse mix de oportunidades que você tem de se preparar, de se tornar um profissional qualificado e poder aí já incrementar a tua renda. Então convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a seguir, a compartilhar, veja a quantidade de informação que a Fernanda Estevão está trazendo aqui para a gente sobre a importância de você estar conectado com esse segmento. É um segmento, eu chamo assim, principalmente aqui no Instituto, com as oficinas que a gente tem, né, o mercado essencial, né? Então a gente está falando de barbearia, está falando de manicure, está falando de confeiteiro. A Fernanda acabou de falar sobre a questão de instaladores, né, e manutenção de ar-condicionados. Então, assim, excelente, maravilhoso. Fernanda, eu acho assim, eu quero muito agradecer a você, agradecer ao Instituto Mix pela parceria. São mais de 4 anos de parceria, são mais de 300 pessoas formadas aqui no Instituto Projeto Neymar, com diversas oficinas. Isso realmente é um dos pressupostos do Instituto Projeto Neymar Júnior, que é a integração social das pessoas e a geração de emprego e renda e criar oportunidades. Então, eu quero abrir o espaço para você mandar um recado, se você quiser dizer algo que a gente aqui não abordou e que você acha importante dessa parceria, ou seja, pode incluir, a NJR está aí aberto para te ouvir, quem está nos acompanhando, quem está nos seguindo, está aí, ó, ligadão, por favor. Tamiro, na verdade, eu também quero agradecer a vocês, né, que desde o começo nos chamaram, viram o trabalho que a gente fazia. Acredito que vocês também são muito cirúrgicos em trazer um parceiro aqui para dentro, né, porque a gente está trabalhando com algo tão sensível, né, que a gente precisa entregar. Então, para a gente foi de prontidão esse sim, porque a gente viu que a missão de vocês era muito, muito parecida com a nossa. E eu quero agradecer esses momentos que nós tivemos aqui, porque muitas vezes nós não viemos para ensinar, nós viemos para aprender. Várias formaturas que eu vim, eu só não tive presente na última, mas todas eu participei. E assim, são momentos importantes que você vê aquele aluno, aquela aluna na formatura, com aquela beca que muitas vezes não teve oportunidade de vestir uma, com os filhos ali presentes, com a família ali, aquela lágrima que às vezes, sabe, estava ali guardadinho esperando aquele momento. E a felicidade, né, de você entregar algo que a pessoa possa usar. É o que eu sempre falo. A gente não pode dar o peixe, a gente tem que dar a vara e ensinar a pescar. Eu acho que isso sim é inclusão social, não é dar, é ensinar, né? Até para que a gente possa depois pegar essa cadeira e liberar para uma outra pessoa que precisa disso. Então, eu só quero agradecer essa oportunidade de continuar aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para poder viver. Eu estive falando com você agora, né? A gente tem muitas outras oficinas, outras profissionalizações que a gente pode colocar aqui dentro, não só para as famílias, mas como para as crianças. Eu acho que o estudo e essa mentoria, ela é infinita. Colocar para essas crianças de que estar aqui dentro não é uma obrigação, e sim é um propósito que ela precisa seguir para ela ser alguém lá na vida. A vida aqui fora é cruel, imagina sem estudo, né? Então eu acho que esse trabalho que vocês fazem aqui dentro, que eu já vi de perto, fazendo uma visita guiada aqui, é incrível. Não só a parte de educação, mas como a parte de psicologia, a parte de esporte, a parte de, vem cá, eu vou te ensinar como é que é o mundo lá fora, mas você vai sair daqui preparado. Não só você, como teu pai, como a tua mãe. Então isso que vocês fazem pra gente é digno de só ter muita, muita felicidade, muita honra de continuar fazendo parte daqui, e espero que venham mais 300 vidas transformadas juntos, mais 600, mais 900, porque é para isso que a gente fundou o Instituto Mix. Que legal. Olha aí, você conhecia o Instituto Mix?
Você está gostando dos conteúdos gerados aqui pelo Pode Incluir e NJR? Essa é a missão, esse é o nosso objetivo, é que você entenda mais e saiba como as parcerias construídas, como esse exemplo, o Instituto Mix, Instituto Projeto Neymar Júnior, pode trazer para a nossa sociedade mais inclusão social, mais geração de emprego, de renda e que as pessoas se descubram e se empoderem e se integrem à sociedade. Então, desde já, convido você aí a seguir as nossas plataformas, a se inscrever no canal Pode Incluir, vai ajudar muito no YouTube. Você quer ajudar o Instituto? Então vai lá, se inscreve, compartilha o conteúdo, dá o joinha, segue o Instituto Mix, porque você viu o mundo de oportunidades que existe para você se capacitar. Então, lembrando a você, todas as quintas-feiras nós temos episódios inéditos, então não deixe de acompanhar. E é assim que o Instituto Projeto Neymar Júnior se desenvolve, está há 11 anos no mercado com parcerias como essa, com o Instituto Mix, né, com a Fernanda Estevão, que propicia a você fazer um trabalho longevo e um trabalho de qualidade. Então, Fernanda, quero te agradecer e quero convidar todos vocês aí a se inscrever no canal e a compartilhar. Pode incluir aí, Fernanda? Pode incluir, com certeza.